Em 2021, revelações surgiram de que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América colaborou com a inteligência da Dinamarca para espionar altos funcionários de muitos países da Europa Ocidental, como Suécia, França, Noruega e Alemanha, onde eles supostamente grampearam as ligações telefônicas da ex-chanceler Angela Merkel por décadas. As alegações de espionagem dos Estados Unidos da América já eram antigas em 2021, mas quando surgiram notícias da colaboração da inteligência dinamarquesa anos depois, isso causou alarme na Europa. Qual é o objetivo disso tudo? Afinal, esses países compartilham os mesmos valores ocidentais e são aliados próximos há décadas. Eles não deveriam colaborar em vez de se espionar? Bem, sim, mas a história nos mostra que aliados espionando aliados não é nada novo. Ao contrário, dentro do mundo sombrio da espionagem, isso era apenas o usual. Espionar aliados envolve riscos extremamente altos, o que levanta a questão: que tipo de informação poderia ser obtida para justificar o risco de ser descoberto? E da subsequente queda diplomática. Embora esta não tenha sido a primeira vez que os Estados Unidos da América espionaram aliados europeus, nem mesmo a primeira revelação recente da América espionando estados europeus. A espionagem é considerada necessária apesar dos riscos, mas quão extensa é isso? Os vazamentos de Edward Snowden de 2013 revelaram o quanto os Estados Unidos da América espionam aliados. Ficou claro que a Agência de Segurança Nacional tinha os meios tecnológicos para alcançar praticamente qualquer um, amigo ou inimigo. Angela Merkel condenou rapidamente as revelações de escutas telefônicas, mas essa indignação logo desapareceria, pois, ironicamente, 2 anos depois, revelou-se que o serviço de inteligência alemão, o Bundesnachrichtendienst, vinha espionando nações aliadas por anos, desde a Casa Branca e o Departamento do Interior dos Estados Unidos da América até ministérios do interior de estados, membros da União Europeia, incluindo Polônia, Áustria, Dinamarca e Croácia. Eles visaram até membros de instituições de caridade e ONGs, incluindo, curiosamente, o Vaticano. Mas, novamente, nada disso surpreende de fato. Quando esses vazamentos vieram à tona em 2013 sobre os Estados Unidos da América espionando a Alemanha, também incluíam arquivos sobre a Agência de Segurança Nacional espionando 3 presidentes franceses, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy e François Hollande, entre outras coisas. E a resposta a isso de um homem conhecido como Bernard Squarcini, que era o chefe da Direção-Geral da Segurança Externa, o equivalente francês à CIA, apenas um ano antes, em 2012, não foi surpresa alguma. Ele admitiu que a França também espiona os Estados Unidos da América. Ele disse, e eu cito, "Os serviços de inteligência franceses sabem muito bem que todos os países, sejam ou não aliados na luta contra o terror, espionam uns aos outros o tempo todo. Os americanos espionam os interesses comerciais e industriais franceses, e nós fazemos o mesmo com eles, pois é do interesse nacional proteger nossas empresas." O relatório não trouxe surpresas. Ninguém se engana. Contudo, esta citação revela um dos principais motivos para isso: espionagem econômica. Durante os anos 80 e 90, por exemplo, a Direção-Geral da Segurança Externa se envolveu em espionagem econômica contra os Estados Unidos. As agências de inteligência francesas espionavam empresas americanas para favorecer os negócios franceses em diversas indústrias. Agentes franceses foram acusados de espionar a International Business Machines, que na época, junto com a Microsoft, era uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Segundo relatórios, agentes do Direção-Geral da Segurança Externa estavam envolvidos no roubo de informações proprietárias e suborno de funcionários da International Business Machines, para obter segredos e aumentar a competitividade da França no campo da tecnologia da informação em rápida expansão. O ex-diretor da CIA, Robert Gates, acusou a inteligência francesa de invadir quartos de hotel para roubar laptops de empresários proeminentes visitando o país. Relatórios surgiram de que a inteligência francesa estava envolvida em espionagem industrial para beneficiar a Airbus, sua fabricante de aviões, visando quebrar o domínio de mercado da concorrente americana Boeing. Isso está relacionado com a rede de vigilância global de sinais Echelon, criada no final dos anos 60 como uma ferramenta de inteligência contra a União Soviética e seus aliados do Bloco Oriental. Era operado por uma coalizão de 5 nações da Anglosfera, sendo elas os Estados Unidos,
Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, também conhecidas como a Aliança dos Cinco Olhos. Mas após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o programa Echelon e suas habilidades permaneceram intactos. Após a queda da cortina de ferro, a revelação gradual deste programa secreto deixou os líderes europeus ansiosos. Se o objetivo era espionar os soviéticos, por que ainda está ativo? E quem está sendo espionado agora? Essa ansiedade parecia ter base. Denunciantes alegam que o programa evoluiu para coletar e-mails, mensagens de texto e outros dados de smartphones em larga escala. Os países participantes supostamente interceptavam comunicações de aliados, incluindo líderes políticos, empresários europeus e figuras proeminentes de nações fora do Five Eyes, agravando a situação. Considerando que os países do Five Eyes são aliados de praticamente todos os países europeus, é fácil entender por que os estados da União Europeia ficaram irritados com esses países, formando uma capacidade de espionagem, que potencialmente estava sendo usada contra eles por supostos amigos. Após décadas de rumores e denúncias de informantes, em 2000, o Parlamento Europeu estabeleceu uma comissão temporária sobre o Echelon. A União Europeia investigou a existência e as implicações da rede nos Estados europeus e divulgou seu relatório final um ano depois, confirmando sua existência e detalhando suas capacidades para interceptar comunicações globais. O relatório não conseguiu provar categoricamente a espionagem econômica contra os estados da União Europeia, mas afirmou que acredita-se que o Echelon grampeou chamadas da fabricante de aeronaves Airbus durante meados dos anos 90. Segundo o relatório, a espionagem focava em um pedido bilionário de novos aviões feito pelo governo da Arábia Saudita. Possivelmente uma troca de favores, dados esforços similares da França contra a Boeing anteriormente. Rumores diziam que os franceses perderam um contrato bilionário da Airbus. A Grã-Bretanha, então o único membro da União Europeia e do Echelon, foi considerada não confiável pelos ministros europeus. E assim se revelou, o grupo sombrio que monitorava as comunicações em todo o mundo realmente era real. Em 2015, o Wikileaks revelou que os Estados Unidos da América estavam espionando o Japão desde 2006, durante o primeiro mandato do primeiro-ministro Shinzo Abe. As interceptações envolviam relações Estados Unidos da América, Japão, negociações comerciais e estratégia climática. Havia também uma lista de alvos de alta prioridade, incluindo entradas para o ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, a divisão de gás natural da Mitsubishi e uma linha pessoa muito importante do governo, entre aspas. O ponto crucial é que alguns desses documentos expostos foram marcados para compartilhamento com a Aliança dos Cinco Olhos. Outro motivo para essa espionagem amigável é por questões de segurança. Isso pode não fazer sentido porque, quando se está do mesmo lado, não deveria haver riscos de segurança, mas faz sentido ao avaliar membros individuais dos aliados, que podem não ser capazes de se autoavaliar perfeitamente. Em 2018, Karine Knessel, ministra das Relações Exteriores da Áustria, surpreendeu a todos ao convidar o presidente russo Vladimir Putin para seu casamento, onde ele dançou com ela diante dos convidados. Este evento foi notável não apenas pela presença incomum de um líder estrangeiro, sem falar em Putin, mas também porque levantou preocupações significativas sobre o alinhamento da Áustria com a Rússia, ou pelo menos o dela. A dança dela com Putin ocorreu poucos meses após a Rússia ser acusada de envenenar o ex-espião Sergei Skripal e sua filha Yulia com o agente Novichok no Reino Unido. As fotos indicam que eles tinham um bom relacionamento. Mesmo que a inteligência austríaca não tenha considerado isso, você só poderá saber se a avaliação do seu aliado é confiável após realizar uma você mesmo. Então, naturalmente, havia justificativa ali. Um dia antes de seu casamento, agências de inteligência ocidentais pararam de compartilhar informações sensíveis com a Áustria, temendo que seus segredos fossem repassados a Moscou. Espionar aliados pode ser justificado por incidentes que revelam mudanças repentinas de lealdade ou alinhamentos políticos e ideológicos ocultos, capazes de alterar drasticamente o cenário. E foi bom, pois ela acabou se mudando para a Rússia alguns anos depois de deixar o cargo em 2019. Isso anda de mãos dadas com a espionagem ideológica. James Jesus Angleton,
ex-chefe da contra-inteligência da CIA por 21 anos no auge da Guerra Fria, chegou a acusar grandes líderes mundiais, como o primeiro-ministro sueco Olof Palme, o chanceler alemão Willy Brandt e o primeiro-ministro britânico Harold Wilson, de serem agentes soviéticos. Um dos melhores exemplos de espionagem em aliados por segurança é o caso de Jonathan Pollard, analista de inteligência da Marinha dos Estados Unidos da América, condenado por espionar para Israel, talvez o aliado mais próximo dos Estados Unidos da América. Até mesmo países com laços estratégicos vitais frequentemente consideram a espionagem mútua um mal necessário. Pollard passou documentos classificados para Israel de 1984 até sua prisão em 1985. Ele teria entregue um tesouro de material altamente sigiloso, expondo informações sobre armamentos soviéticos, nações árabes e técnicas de inteligência dos Estados Unidos da América. Como um judeu americano e apoiador de Israel, ele afirmou que foi motivado pela crença de que a América estava retendo informações cruciais de Israel para sua sobrevivência. Pollard foi descoberto após um comportamento suspeito prolongado, que logo provocou uma investigação. Os colegas perceberam que ele acessava vários documentos sigilosos não relacionados ao seu trabalho como analista de defesa, reunindo material sobre temas fora de sua área de atuação. Suas tentativas ousadas de passar informações para agentes israelenses resultaram na sua prisão. As ações de Pollard estremeceram os laços Estados Unidos da América-Israel e evidenciaram o quão ousada a espionagem pode ser, até entre aliados próximos. Pollard foi condenado à prisão perpétua por espionagem, mas cumpriu 30 anos. Agora vive em Israel, onde é considerado um herói. Como podemos ver, por vezes há uma tensão entre os princípios e os interesses de um país. É necessário equilibrar valores e resultados almejados. Chefes de espionagem devem pesar os riscos de serem pegos em flagrante versus apenas serem suspeitos de espionar. Israel depende muito de armas dos Estados Unidos da América para se defender de estados hostis que praticamente cercam o país, e simplificando, Israel devia saber que sempre houve um risco de seu homem infiltrado ser exposto pelos americanos. Claramente, esse risco foi considerado aceitável por Israel. Não é pontual, pois em 2029 foi revelado que Israel instalou dispositivos de espionagem de celulares perto da Casa Branca e outros locais sensíveis em Washington. Em resposta, um ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos da América afirmou que fazem o mesmo em Tel Aviv. Enquanto isso, de 2004 a 2014, o Canadá devolveu aos Estados Unidos da América 5 de um total de 21 daqueles proibidos de entrar no Canadá por motivos de segurança por se envolverem em um ato de espionagem que é contra o Canadá ou que é contrário aos interesses do Canadá. Segundo a Agência de Serviços de Fronteira do Canadá, a América é a principal origem de casos de espionagem no país, seguida por China, Índia e Suécia, com 2 expulsões cada em 10 anos. Estes são literalmente seus vizinhos com os quais têm excelentes relações e são inofensivos. Sem ofensa aos canadenses. Essas realidades de espionagem institucionalizada não se limitam apenas às nações ocidentais ou da OTAN. Mas é comum que Rússia e China, apesar de unidas contra o Ocidente, também se espionem mutuamente. Em 2023, o diretor de um renomado instituto científico russo e 2 cientistas, todos especialistas em mísseis hipersônicos, foram acusados de espionagem em favor da China. Embora a veracidade das acusações seja contestada, o fato de mais de uma dúzia de cientistas terem sido presos recentemente por motivos semelhantes sugere que pode haver algum fundamento nelas. No final, há um ditado popular entre os oficiais de inteligência dos Estados Unidos da América: não temos amigos, apenas alvos, quando se trata de inteligência. Essa é a realidade de como funciona. Valeu por assistir, inscreva-se e até a próxima!